Não, cara! São 10 da noite e eu preciso gravar um vídeo. Poderia baixar? Qual é, chefe? Esqueceu que mora na rua? Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Opa, eu sou Zico e faço animações. Além de, claro, ter feito uma série que começou bem e terminou não tão legal. Eu estou me referindo a views, ok? Eu não sou nenhum tipo de profissional, mas como um bom amador, eu irei passar o conhecimento e a experiência de como foi fazer essa série. Além de, claro, aconselhar vocês. Se bem que eu acabei de falar sinônimos, né? Acho que estou endoidando. Eu era uma criança e eu amava desenhos animados e quadrinhos. E o Grubautas marcou a minha infância. Então, eu, no auge dos meus 8 anos, fiz um quadrinho inspirado em But Space. Aprendi a animar e decidi adaptar o meu quadrinho. Explicando um pouco melhor, existe uma diferença de mais ou menos, vamos dizer, 5 anos de eu aprender a animar a produção do quadrinho. Então, a partir daqui vocês já conseguem perceber alguns problemas. Tentar adaptar um quadrinho de uma criança que não tem muita noção do que está fazendo não tem como ficar muito bom. Primeiro problema é que na época eu não tinha muita criatividade, e eu continuo não tendo. E simplesmente copiei o vídeo inteiro do... Calma lá, deixa eu tentar de novo. Eu simplesmente copiei o vídeo inteiro desse cara. Sem zoeira. Vai parecer piada o que eu vou falar agora, mas eu recomendo que para quem está começando a escrever séries e outras coisas, seria interessante o estudo sobre criação de histórias e alguns exercícios para estimular a criatividade. Acredite se quiser. Isso vai fazer uma diferença. Apesar de parecer algo ridículo, é bem útil. Algumas estruturas de roteiro, como a jornada do herói e o Kishotenketu, pode ajudar a melhorar bastante sua escrita e não deixar ela tão estranha. Enfim, continuando a história, eu não poderia simplesmente copiar e colar o vídeo do cara. Então eu decidi adaptar. Então no primeiro episódio é completamente diferente do quadrinho. Ok, ainda mantém algumas coisas, mas está bem diferente se comparar. A partir do segundo episódio, eu comecei a seguir fielmente o quadrinho. Então vamos lá. A partir daqui se encontra um segundo problema. Nos 4 primeiros episódios, tem um problema em comum, que é a personalidade dos personagens. Acontece que como o quadrinho havia sido escrito há muito tempo, eu comecei a fazer animação tempos depois, e o primeiro episódio foi completamente alterado, aconteceu que os personagens tinham um comportamento mudado dentre todos esses 4 episódios. Acontece que os personagens ficaram com uma personalidade bem instável. No episódio eles se comportam de tal forma, no segundo é de outro, no terceiro se mantém mais ou menos e no quarto fica completamente diferente. Acontece que eu não defini basicamente nada dos personagens além das características visuais e as habilidades deles. Que na prática não são minhas, mas, né? Então acaba que fica bem estranho assistir isso em sequência, porque é como se eu estivesse vendo o mesmo personagem se tornar outro todos os episódios. Isso eu tentei amenizar ou tentar arrumar do quinto pra frente. Na verdade, do quinto pra frente mudou muita coisa. Eu deixei um comentário lá explicando todas as alterações que eu fazer para tentar arrumar algumas coisas que estavam me incomodando toda vez que eu tentava assistir em sequência. Então, uma dica que eu dou a vocês é que você defina alguma coisa no seu personagem além do visual, dos poderes e essas coisas. Porque senão ele vai ser basicamente só um fantoche que fala a mesma coisa que todos os outros. O que é completamente estranho, já que a intenção de vários personagens é que eles se comportem de forma diferente. E na minha série, todos eles falam de forma muito parecida com o mesmo tipo de vocabulário. Seguindo com a ideia de definir coisas, e algo que não foi muito bem definido na minha série, foi a própria série. Eu não fiz um planejamento em longo prazo. Na verdade, a única coisa planejada era só adaptar os quadrinhos que eu tinha feito. Mas aí depois eu decidi por tentar adaptar todo o jogo. Entretanto, já estava um pouco chatinho ter que ficar fazendo episódios de 10 minutos. Agora, fazer 9 episódios de 10 minutos, tendo outras séries e outros tipos de vídeos no canal, não daria tão certo. Levando em conta que antes eu animava através de sprites e depois eu mudei para desenhos. Atualmente vai parecer um pouco sem sentido eu ter trocado as animações por sprites para desenhos, mas antigamente meu celular era bem fraquinho. E para publicar um vídeo daqueles, meu celular travava muito. E fazer através de desenhos, animação tradicional, era menos pesado para meu celular. Porque sprites eu precisava pegar cada um separadamente e botar dentro do editor camada em cima de camada. Que acabava travando bastante e tem vários momentos em que simplesmente não rodava. Com isso, o estilo artístico da série ficou mudando muito de episódio para episódio.
Teve um momento que eu consegui um celular bom o suficiente, daí eu voltei para os sprites, mas ao mesmo tempo usava a animação tradicional, então eu ficava trocando entre esses dois, o que deixou um pouco estranho. Planejar bem uma série é algo que tem se levado em conta. Se for fazer algo muito longo, é melhor fazer isso quando tiver condições boas o suficientes. Porque senão vai fazer algo extremamente inconsistente, como é o quesito da animação. Não só a animação, mas também o roteiro da minha série é inconsistente. Principalmente levando em conta que eu fiz em épocas diferentes, com mentalidades diferentes e conhecimentos diferentes. Então acabou que ficou um pouco distorcido. Por esse e mais outros 500 mil motivos, do episódio 5 pra frente, a série mudou muito. A partir daqui eu criei um planejamento de um arco, de como seria mais ou menos esse arco. Eu também priorizei separar em grupos os pássaros para de certa forma tentar desenvolver eles separadamente, criando cada um ciclo para depois juntar todos numa batalha final. Não teve a melhor execução possível, entretanto melhorou bastante e ficou um pouco mais consistente nesse quesito. Poderia ter sido melhor? Poderia, se eu soubesse o que estava fazendo. Mas de qualquer forma, isso serviu de aprendizado para mim e para passar para vocês. Ter um planejamento é uma das partes mais importantes para ter uma série. Entretanto, existe algo que, independente de quão preparado você esteja, essa coisa ainda vai te derrubar, que é os imprevistos, que, como o próprio nome sugere, você não tem como prever. Cara, infelizmente, esse é o mais 4 de quando você está tentando fazer alguma série. Não tem como você ir contra isso. Você não sabe quando isso vai acontecer, não sabe como isso vai acontecer, nem por que isso vai acontecer. Mas, inevitavelmente, vai acontecer. E você não faz ideia do que vai ser. Mas vai ser algo ruim pro seu canal. Não tem muito o que ser feito. Comigo aconteceu no episódio 4, em que eu basicamente perdi o final. Como é que isso funcionou? Bem simples. Como o meu celular não era muito potente, eu separava o vídeo em partes. Eu editava mais ou menos entre 1 minuto e meio e 2 minutos e eu salvava na minha galeria. Eu ia fazendo isso com cada parte do vídeo até terminar ele. Aí a parte final teve um pequeno porém. Eu tava terminando de editar, eu já tinha editado tudo na verdade. Daí chegou a opção para eu poder atualizar o meu editor. Eu simplesmente fui lá editar, inocentemente, sem pensar, achando que estaria tudo de boa. E na hora que eu atualizei, pum, cadê? Cadê o projeto? Simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Tudo que tava editado lá, que eu acabei não salvando, simplesmente sumiu. Tava tudo lá muito bem editado. Atualizei, sumiu, desapareceu todo o trabalho. E o pior é que já tava programado para ser postado isso. Então, como eu tinha pouquíssimo tempo para postar, eu fiz uma pequena gambiarra. Fiz de uma forma que o episódio cortasse em um momento mais, vamos dizer, interessante. E por isso que o final do episódio 4 parece tão de repente e tão do nada. Porque eu simplesmente perdi o final. Enfim, é isso que eu posso passar para vocês. Eu não tenho muita experiência e nem tanto conhecimento para lhe passar sobre isso. Mas foi o que eu consegui fazer. E foi o que eu vivi. Por isso, faça o que quiser com essas informações que eu lhe dei. Esteja ciente, fazer uma série é bem chatinho. E seja feliz. Bem, eu acho que era só isso mesmo. Falou e até um próximo vídeo.